Olá, boa tarde pessoal, vamos começando a live de hoje. Tem sempre um delay, então vou esperar o pessoal entrando um pouquinho, tá? Sempre vou esperar um minutinho, que é pro pessoal ir entrando. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Legal. Gente, e aí? Conseguiram baixar o guia que eu comentei na primeira aula? Eu posso mandar o link lá no grupo do WhatsApp, tá? Pra vocês lerem o guia Comendo o Planeta, né? Que eu comentei. Beleza, o pessoal tá entrando. Bom, gente, quem não se inscreveu, se inscreve, porque como eu comentei, tem coisas que vão ser exclusivas para quem tá inscrito, tá? Então vai ter material exclusivo, vai ter live exclusiva amanhã, quinta-feira, à noite, no horário das 19 horas. Então quem puder participar amanhã à noite, vai ser um tema novo, tá? Então hoje eu vou falar para vocês de um assunto que eu tenho, assim, recebido sempre, né, muitas perguntas nesse sentido, tá? Que é sobre a questão de como montar um prato vegetariano, um prato veg, né? Seja ele vegetariano, vegano, enfim. Que é algo muito do nosso dia a dia, né, gente? E vocês acham esse assunto interessante? Vão comentando aqui, tá? Alguns comentários eu vou lendo, outros eu não dou conta, mas podem ir mandando aqui, tá? Obrigada também por terem participado e mandaram um direct lá pra mim. Bastante gente me mandou, então é bem bom ter esse feedback aí de vocês, tá? Espero que vocês estejam gostando da semana como ser veg. Vamos lá então ao assunto de hoje. E aí, gente, o que vocês acham que a gente coloca no lugar da carne, no prato? Comentem aqui, por favor. O que a gente põe no lugar da carne? Vamos dizer assim, se tornou vegetariano, né? Se tornou vegano. E aí vai lá no buffet, vai servir aquilo, vai montar o seu prato em casa, vai fazer sua marmita. O que você vai colocar no lugar da carne? O que vocês colocariam? Ou o que vocês colocam? Escreve aqui pra mim, tá, gente? Quem quiser escrever, pode escrever, tá? Seguinte, eu até coloquei ali no Stories como uma provocação pra vocês, né? Coloquei aqui, soja ou nada? Que parece ser tudo meio 8 ou 80, né? Vejam, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte. A carne ou as carnes, né? Os produtos de origem animal, eles não são essenciais. Ou seja, eles não são essenciais para a saúde. Eles não vão fazer falta, né? Da gente tirar eles do nosso prato, do nosso cardápio, do nosso dia a dia. Se eles não são essenciais, por que é que eu precisaria colocar algo no lugar? Então aí está a grande pergunta, né? Se não é essencial, não preciso colocar nada no lugar, então nada. Na prática, a gente sabe que precisa reorganizar um pouco melhor o prato, tá? Então eu vou explicar isso um pouco melhor para vocês hoje. Mas coloquem aqui para mim, tá? O que vocês acham? O que vocês, nessa transição, como que vocês fizeram para ajustar o prato de vocês? Bom, em relação à soja, que eu também perguntei lá nas respostas, no quiz ali nos stories, desculpa. A soja, ela também não é essencial. A soja é um tipo de leguminosa, ou seja, ela está classificada no grupo dos feijões, junto com feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, certo? E a soja é um desses alimentos. Então, as leguminosas, elas fornecem, sim, nutrientes bem importantes. É o principal grupo que fornece proteína na alimentação veg. É o principal grupo que fornece ferro, né, em quantidade, no aporte nutricional que a gente precisa. E até zinco, tá? Então a soja, ela entra como parte desse grupo. Não é que a gente precise incluir a soja no nosso prato, no nosso dia a dia. Até porque muitos vegetarianos, e eu mesma fiz muito isso.
Me tornei vegetariana, então vou fazer um prato arroz, feijão, proteína texturizada de soja, PTS, ou tem gente que chama de PVT, proteína vegetal texturizada. Vocês conhecem, né? Há um tempo atrás estava mais em alta, agora até já diminuiu um pouco. O fato é que a proteína texturizada de soja, ela não é um produto muito natural. Ela acaba sendo bem processada, né? Ela é um subproduto da indústria de alimentos. Então, ela é vendida como um produto natural, mas não necessariamente ela é tão natural assim, tá? Então, a gente não precisa dessa carne de soja no lugar da carne animal. É essa chave que tem que mudar na nossa cabeça, tá bom? Em contrapartida, eu gosto de algumas coisas de soja e gosto de indicar o consumo. Então, também queria esclarecer isso pra vocês, tá? Vocês consomem soja? Escrevam aqui pra mim, tá? O que a gente mais consome lá em casa é o tofu, tá? Então, o tofu, ele não é um produto processado, ultraprocessado, como a proteína texturizada. Ele é um produto mais natural, ele pode ser feito em casa, inclusive, né? É um pouco trabalhoso, mas pode ser feito em casa. Ou a gente acha, inclusive, de soja não transgênica ou orgânico para comprar, que seria melhor ainda, né? Mas o tofu, ele é um produto mais natural, né? Com uma maior digestibilidade, vamos dizer assim, tá? Porque a soja ela é um pouco indigesta. Algumas pessoas ficam muito estufadas, sentem um pouco de gases, né? Com consumo de excesso de produtos de soja, leite de soja, de caixinha, que daí também tem o açúcar, também é mais processado. Então, o tofu, ele vai ser melhor nesse sentido e ele tem menos fatores antinutricionais, tá? Que são eliminados nesse processo de cozimento da soja, que ela é um grão, tipo um feijão, né? E depois com choque térmico e depois com a coagulação, que é o que acontece com o tofu, tá? Então, gente, tofu é tudo de bom. A gente consome até bastantinho lá em casa. Inclusive minha baby adora, quem me segue já me acompanha. Ela come faz tempo tofu e adora, né? Então não vejo problema algum, pelo contrário. Agora, sempre pensar que, então, se tem tofu, por exemplo, não precisaria necessariamente ter feijão junto, necessariamente ter uma outra leguminosa. Ela entra como um alimento desse grupo, tá bem? Então vamos lá. Além dessa questão do mito da soja, que muitas pessoas às vezes acham que não deve consumir soja de jeito nenhum, porque a soja tem fitoestrógenos, porque ela pode causar alterações hormonais. Isso ficou lá pra trás, tá, gente? Isso é um mito, vamos dizer, algo que já foi esclarecido pela ciência. Então não existe essa preocupação. A minha preocupação com a soja seria mais com a questão dos transgênicos, que eu realmente acho que vale a pena a gente ter um alerta aí ligado, porque faz mal para o meio ambiente, né? Isso causa um grande desequilíbrio e a gente sabe que tem riscos sim associados à saúde em relação a alergias e até, enfim, há controvérsias, mas alguns tipos de câncer, tá? Vamos lá então. Em relação ao nosso prato. Quem tá lá no grupo, eu vou mandar também um modelo aí de prato, tá? A figura, que daí fica mais claro, fica mais legal, tá bom? Então vamos lá. Pense o seguinte, o prato ideal, veg, seria metade dele de salada crua e legumes cozidos, ou crus, pode ser só cru, tá? Mas o importante é que tenha cru. Ai, a Flávia entrou também, que legal. Então, essa salada, de preferência com mais verdes escuros, então rúcula, agrião, brócolis, tá? Couve, tudo de bom. Cenoura crua ou cenoura cozida, couve-flor, abobrinha, etc. Então, legumes crus e legumes que podem ser cozidos, refogados ou até alguma coisa assada, tá? Isso para adultos. Posso falar de gestantes mais no final, tá, Dani? A outra metade do prato a gente vai dividir em dois, ou seja, vai ficar um quarto do prato mais um quarto do prato, certo? E a outra metade ficou de salada e legumes. Esse um quarto do prato vai ser composto por um ou mais cereais integrais. Então, o que é um cereal integral, gente? Arroz integral, pode ser um arroz tipo 7 grãos, né?
pode ser arroz branco, se é o hábito, né? Enfim, aí tentar adicionar, por exemplo, alguma coisa para enriquecer um pouco esse arroz, mais fibra. Pode adicionar um pouco de quinoa em grão, por exemplo, né? Arroz branco cozido com quinoa em grão, por que não? Então já fica um pouco mais nutritivo, tá? Milho, polenta, etc. Então, os cereais integrais, eles entram nesse 1/4 do prato. Se for um macarrão, uma massa, alguma coisa feita de trigo, um quibe, por exemplo, também entra aí, tá bom? E o outro, ainda nesse 1/4 do prato, entraria raízes, tipo os tubérculos, tá? Então, batata inglesa, batata doce, batata salsa, inhame, cará e pim, beleza? O outro 1/4 do prato, as leguminosas, que é o grupo que fornece principalmente ferro, lembra que eu falei lá no início? Proteína, né, zinco e também bastante fibra. Então é o grupo dos feijões, da lentilha, do grão de bico, ervilha e tem essa questão aí da soja como opcional, tá bom? Esse grupo das leguminosas, como a gente fala assim, 1/4 do prato, equivale mais ou menos a uma concha média grande para um adulto, tá? Ou em torno de 7 colheres de sopa. Bastantinho até, né? Mas você pode até consumir um pouco no almoço, um pouco no jantar. Para algumas pessoas parece muito, para outras parece pouco. Então isso é muito individual, a gente não pode falar em quantidades padronizadas para todo mundo, tá bom, gente? Então aqui é só para vocês terem uma noção, o foco aqui é a qualidade da alimentação, tá? E aí, gente, uma coisa que eu observo, assim, como um erro mesmo, tá? Na transição para o vegetarianismo, então para quem é nutri e tá assistindo aqui e atende vegetarianos, é clássico, né? Você se torna vegetariana e ao invés de aumentar esse grupo das leguminosas, que é tão importante, como eu comentei, e que inclusive dá mais saciedade, ou seja, vai garantir que você coma aquele prato vegetariano e fique bem, fique se sentindo saciado por algumas horas, pelo menos, né? Porque algumas pessoas ficam com sensação de estômago vazio quando se tornam vegas. Por quê? Porque a carne ela é de difícil digestão, é uma digestão lenta, é uma digestão difícil, é proteína de difícil digestão com gordura saturada. Então, assim, é uma digestão complexa que exige bastante das nossas enzimas digestivas. Isso dá uma falsa sensação de saciedade. Então, quando a pessoa tira a carne e ela não aumenta alimentos que realmente vão saciar mais, né? Vamos dizer assim, mantém aquele prato, só exclui a carne, pode ser que ela fique com essa sensação. Então não é tanto que vai faltar algo, não é que está faltando algum nutriente, mas é que ela ficou com aquele estômago vazio mais rápido, né? Então isso é natural e não é ruim. É bom, gente, porque é uma digestão mais fácil, mais rápida, exige menos do seu organismo, tá? Agora, estratégias que a gente pode usar, então, para reduzir essa sensação. Primeiro, é uma adaptação, tá? Então, geralmente essa sensação pode ficar por algum período e depois de 1, 2 semanas, no máximo um mês, passar essa sensação, tá bem? Mas vamos lá, estratégias. Primeiro, aumentar o consumo de leguminosas. Já estava querendo dizer isso, né? Acho que vocês já tinham pescado. Então, aumentar um pouquinho a quantidade de feijão do prato ajuda a aumentar a quantidade de proteína, ferro, zinco, outros nutrientes, mas dá mais saciedade no prato, tá bom? Uma outra estratégia é aumentar um pouco mais ainda salada, verduras e legumes. Então, tudo de bom. Também tem fibra, tem muito antioxidante. Se for verde escuro, tem mais cálcio, mais ferro, magnésio. Então, aí, né, tá o segredo do Plant-Based Diet, beleza? Tudo de bom. Agora, evitar aumentar muito o consumo de carboidratos simples. Aí está um grande erro, tá? Então, eu tirei a carne, mas agora eu dobrei a quantidade, por exemplo, né? As pessoas falam, de arroz branco no meu prato. No lugar da carne eu coloco agora uma massa, um purê, uma lasanha, ou ainda fritura, né? Quem almoça em buffet por quilo, ô tentação, né, gente? Todo dia tem lá 3, 4 tipos de fritura, mesmo vegetais. Então, quase todo mundo gosta de fritura, mas a questão é limitar um pouco o consumo, deixar para um consumo esporádico. Então, todo dia botar lá, mesmo se for meia dúzia, 8 palitos de batata frita no seu prato, pode ser um erro, né? Por quê? Porque pode aumentar o ganho de peso não desejado, pode aumentar aí questão de triglicerídeos, né? Fazer alterações no nosso metabolismo, né? E, enfim, todo mundo sabe que fritura não é saudável, né? O acúmulo de gordura, enfim, nas nossas artérias, tá bom?
Mas vamos lá. Então esse também é um erro, aumentar o carboidrato simples e começar a colocar mais fritura no prato. Não. Uma outra sugestão legal, gente, bem importante, é adicionar uma fruta. Uma fruta que pode ser picada junto da salada. Eu adoro uma manga picada, não uma manga inteira, né? Mas umas fatias de manga, um kiwi na salada, uns pedacinhos de abacaxi, por que não? São frutas que têm vitamina C, tá? E que vão aumentar bastante a absorção do ferro vegetal. O ferro que está onde? Aonde? Falei várias vezes, principalmente nos verdes escuros, né? E no grupo das leguminosas, tá? Então, essa vitamina C, que está presente principalmente nas frutas, ela chega a triplicar a absorção do ferro vegetal. Então, é muito importante, tá? Não é que vegetarianos têm mais risco de anemia, mas a gente tende a ingerir um pouco menos de ferro, tá? Então, a gente pode usar estratégias que otimizem a absorção desse ferro vegetal. E essa questão da vitamina C é simples e é muito importante. Ah, essa fruta precisa ser junto da refeição? Não necessariamente, pode ser logo depois, como se fosse uma sobremesa, né? Então, comer uma fatia de mamão, uma saladinha de frutas, tá? Tudo de bom, uma laranja, uma poncã, uma tangerina, tá? Frutas aí da região, né? E da época de preferência, tá? Até aí tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Então, vou seguindo, vocês vão comentando aí as dúvidas de vocês, tá? Que eu vou tentando olhar. Uma outra dica que eu acho bem legal e que eu adoro e faço bastante é adicionar uma semente, por exemplo, uma semente de girassol descascada, torradinha ou até crua, uma semente de abóbora também torradinha, descascada ou crua, tá? Ou ainda farinha de linhaça, linhaça triturada, chia trituradinha, fazer uma farofinha e jogar em cima do feijão, da salada, etc, tá? Por que isso, gente? Olha, além de ficar gostoso, a chia, a linhaça tem bastante ômega 3, tá? Então já é uma forma da gente aumentar a ingestão dessa gordura, que é uma gordura essencial, que o nosso corpo precisa que venha de alimentos, tá? E a linhaça e a chia são as principais fontes vegetais. Então, tudo de bom, tá? Vamos dizer assim, uma colher de sopa de farinha de linhaça ou de farinha de chia no seu prato. A semente de abóbora e girassol, elas têm bastante zinco também. Também tem um pouco de ferro, um pouco de proteína, também tem um pouco de ômega 3. Então, acaba sendo algo para complementar o nosso prato. Não é que seja obrigatório, tá? Mas é algo para complementar. Então acaba ficando bem gostoso colocar um pouco dessas sementes em cima da sua salada, por exemplo, tá? Beleza? Vamos a exemplos de pratos agora, tá? O clássico é o arroz e o feijão. Então vejam, não tem mistério, gente. Não tem mistério. Metade do prato, salada, verduras e legumes. Um quarto do prato, arroz integral. O outro, um quarto do prato, feijão. Tá? Claro, a gente pensa assim, básico demais. Algumas pessoas, sem graça. Claro, a ideia é incrementar. Não precisa comer a mesma coisa todo dia, né? Então, claro, no lugar do feijão, lentilha. Faz uma lentilha com legumes. Faz uma bolonhesa de lentilha. No lugar do arroz, uma polenta. Fica tão gostoso. Polenta com bolonhesa de lentilha. Lentilha cozida com molho de tomate bem temperadinho. Perfeito. Tem o cereal do milho, tem a leguminosa da lentilha, tá? Um outro exemplo que eu amo, quem me conhece sabe. Um estrogonofe de grão de bico ou um curry de grão de bico. Curry de grão de bico, gente, é a coisa mais fácil de fazer. Você vai comprar um tempero natural, né? A base, que pode ser indiano, por exemplo, né? Os masalas, que eles chamam. É um temperinho em pó, mas não é essas coisas de mercado. É de loja de produtos naturais e é bem natural. Então por exemplo, curry com especiarias, com páprica picante, mais pimenta, enfim, fica muito gostoso. E você cozinha seu grão de bico e tempera com essa masala e coloca um pouco de leite de coco. Fica um curry de grão de bico para você comer com arroz. Gente, é super rápido de fazer, é muito gostoso. Então a gente não precisa ficar só no arroz e no feijão, ok?
O estrogonofe de grão de bico a gente pode fazer vegano também, com leite de aveia, por exemplo, tá? Beleza? Então dei várias ideias aqui. Tem uma pergunta aqui, essas farinhas de linhaça compradas, tá? Aí, boa pergunta, do Caio. Oi, Caio. Seguinte, o melhor é comprar essas farinhas de pacote fechado e não a granel. Para elas manterem as propriedades, o melhor é que ela não esteja em contato com o ar e nem com a luz, para não oxidar, não ficar rançosa com aquele gosto de gordura velha, e aí vai ter perdido as suas propriedades e até aumenta o estresse oxidativo. Então, compra de pacote fechadinho, tá? Tem dessas marcas mais comuns, até em mercado mesmo, tá bom? Obrigada pela pergunta. Pode triturar em casa? Também pode. Aí você pode guardar num potinho de vidro na geladeira por até uns 15 dias. Tudo bem? Legal, gente. Um outro erro que eu observo muito, além da história de colocar frituras no prato, aumentar o carboidrato simples, muita massa, é para quem é ovo-lacto-vegetariano ou lacto-vegetariano, aumentar laticínios, né? Então, me tornei vegetariano. Mas aí o que você come? Eu como lasanha com queijo. Daí tá faltando a salada, as verduras, tá faltando a leguminosa. Aí eu como uma massinha com molho de tomate, que é mais rápido e tal. Gente, né? Não é porque tá faltando a carne, é porque não é saudável pra ninguém. Ninguém vive só de massa, a não ser quando a gente tem a oportunidade de ficar uma semana de férias em Roma. Aí tudo bem. Tô brincando, mas assim, claro, a gente também come macarrão em casa, tá? Mas pensa o seguinte, o ideal seria naquela refeição ter pelo menos uma salada de entrada ou comer junto e algo com leguminosa. Então fica fácil, por exemplo, refogar uma ervilha até congeladinha mesmo, que a gente compra de pacote, evitar enlatada, tá? Essa congelada é melhor. Faz ela refogada com alho poró, com cebola, enfim, com o que você gosta. E aí adiciona nesse molhinho, tá? Já vai ficar mais nutritiva a refeição. Ou, por exemplo, fazer um macarrãozinho e fazer um hamburguinho de lentilha, hamburguinho de feijão, hamburguinho de grão de bico, tá? Ou bolinhas, almôndegas, tá? E aí você já adicionou a leguminosa no seu prato, tá? O ideal é que a gente consuma, no mínimo, uma refeição do dia as leguminosas. Não necessariamente no almoço e no jantar, tá? Bom, espero que eu tenha sido bem clara aqui com vocês. Algumas pessoas eu vou falando mais de dicas de montar o prato em casa ou em restaurante aquilo, tá? Mas tem muitas pessoas hoje em dia que levam marmitas e eu mesmo, quando eu trabalhava assim o dia inteiro em posto de saúde, eu sempre levava a minha marmita e fica muito simples também, acho que até mais simples ainda. Então uma dica, leva um pote só com salada crua, tá? Que você pode temperar na hora para ela não ficar molenga, né? Não perder a característica, né? As propriedades dela e até o sabor, né? E um outro potinho, que pode ser o cereal e a leguminosa junto, tá? Ou em 2 potinhos separados. Ou então fazer, por exemplo, uma sopa, como se fosse uma sopa de lentilha com bastante legumes, né? E ficar mais na salada e na leguminosa com legumes, verduras, tá? Não necessariamente também ter o cereal toda a refeição. Também simplifica, né? Porque o grupo dos cereais a gente consome muito ao longo do dia. Mas isso é muita coisa para eu explicar numa live. E por isso que vai ter a live de amanhã, às 19 horas, em que eu vou falar dos grupos de alimentos, tá? Vou mostrar uma tabela, que é a tabela que eu uso no consultório com os pacientes, que eu acho muito didático. Então, quem está inscrito vai receber essa tabela, que é a tabela que eu uso no consultório. E dá pra colar na geladeira, porque ela é muito didática, tá? Então, quem não se inscreveu, se inscreve para poder receber esses materiais, receber todas essas novidades. Amanhã, então, tem mais live às 19 na quinta. E essa live vai ficar aqui ainda disponível, tá? E na sexta, às 13 horas, esse mesmo horário, vai ter mais uma live, tá bom? Então, gente, se tiver alguma dúvida, escreve aqui pra mim. Eu acho que tinha uma dúvida lá do início, né? Que eu fiquei de responder no final. Soja para gestantes, né? Era essa pergunta. Só não me lembro exatamente quem foi que me escreveu. Depois até me manda um direct. Mas olha só, não tem problema. Não tem problema, inclusive, para gestantes, para lactantes, mulheres que estão amamentando, e nem para bebês e crianças, tá?
A soja, ela ficou assim também muito polêmica, né, de que a gente não poderia consumir por causa desses fitoestrógenos, como eu comentei, mas hoje em dia isso já caiu por terra, os artigos mostram que não, que a soja tem muitos benefícios para a saúde. A questão mais é a escolha do que de soja, porque tem muitas coisas de soja, né? Então a minha sugestão seria sempre o tofu, que como eu expliquei, passa pela coagulação, são eliminados os fatores antinutricionais, tá? Ou tempê, mas é um pouco difícil de encontrar no Brasil, que é um fermentado de soja, tá? E evitar um pouco essas coisas muito processadas, ultraprocessadas, como salsicha de soja, embutidos de soja mesmo que veganos, né? É algo para consumir mais esporadicamente, mas que não precisaria fazer parte do nosso dia a dia. Então, o único grupo, vamos dizer assim, de pessoas que precisariam fazer uma certa restrição de soja, que a gente fica um pouco atento mais na parte clínica do nutricionista, são as pessoas que têm alteração na tireoide, tá? Porque aí sim tem alguns mecanismos que podem atrapalhar um pouco as conversões, né, enfim, para o TSH, dos hormônios da tireoide. Então a gente faz realmente ali um limite do consumo para em torno de 2 vezes na semana. Então para gestantes, acredito que 2 vezes na semana é individual, mas em média umas 2 vezes na semana estaria legal, tá? Do consumo dessas fontes boas de soja, sempre de preferência orgânico ou não transgênico que a gente encontra, tá? Ou fazer em casa também, né? Como eu comentei, fazer um leite de soja caseiro em casa, para evitar de comprar esses muito processados, principalmente com adição de açúcar, que aí teria outras questões, né? Não seria nem por causa das que causou aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero vocês então amanhã na live. Continue me acompanhando por aqui, me dê o feedback aí, tá? Pelos directs, e tô muito feliz de estar fazendo essa semana aqui com vocês. Obrigada, gratidão. Beijo, gente.